Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, dando início à escola bíblica. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pai, abençoa o professor, irmão Luciano, meu Deus, dá sabedoria do céu ao teu servo, meu Pai, para que ele venha transmitir, meu Deus, uma lição abençoada e que venha falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos com a lição número 4 e tem por título a iluminação espiritual do crente. Texto áureo, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? O irmão Luciano. Amém. Os salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos nessa lição tão gloriosa que é a iluminação espiritual do crente. E vamos dar prosseguimento então a esta lição. Então, nessa lição, meus irmãos, nós trataremos aqui, ela vai mostrar sobre a ação de graça que Paulo faz pelos Efésios, a oração intercessora e a confissão de louvor e exaltação. O apóstolo Paulo se alegra e dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a adoção, o dom do Espírito Santo. E em seguida ele intercede pela igreja. Intercede pelo quê? O que ele pede nessa oração? Ele pede para que Deus possa revelar, possa iluminar o conhecimento. Então, Paulo, ele pede para que Deus possa iluminar o entendimento da igreja de Éfeso, porque ele bem sabia que o Evangelho é maravilhoso, porém, sem o auxílio do Espírito Santo, o crente ele não pode chegar ao conhecimento pleno de Deus, da revelação de Deus. Então é necessário que o Espírito se revele para nós, e aqui nós já trazemos uma aplicação pessoal para a nossa vida, que nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos a verdade, as verdades de Deus. E que verdades são essas? Nós vamos entender que é a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, a esperança da chamada, da vocação, vai estar dividido aí em 3 pontos, porque Deus chamou pessoas no passado, ou seja, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E também Ele nos chamou, e essa chamada abrange um serviço no presente. Nós podemos ver uma referência em Filipenses 3, versículo 14. Isso é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Se os irmãos quiserem conferir a referência, está em Efésios 1 e 4 e também 4 e versículo 1. Temos essa referência aí na carta aos Efésios. E a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida futura do crente. Então essa chamada, ela aborda isso aí, essa esperança da vocação aborda essas 3 coisas. Fomos eleitos para uma vida irrepreensível no presente e eleitos para uma participação gloriosa no futuro. E a oração do apóstolo Paulo era que a igreja de Éfeso pudesse compreender isso, pudesse entender essa chamada, esta vocação. Outro desejo dele, outra petição, era para que a igreja de Éfeso pudesse compreender, fosse iluminado para entender as riquezas da glória da sua herança. Que herança? A herança que Deus tem para os seus filhos estes que foram adotados. Lembra da lição anterior?
que falamos sobre a adoção, pois bem, herança enfatiza que Deus deu aos eleitos, ou seja, a salvação, essa herança, e riqueza refere-se às bênçãos que acompanham essa salvação, tais como a adoção, também bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, veremos a Deus e a Cristo, estaremos nas bodas do Cordeiro, cearemos com o Cordeiro de Deus. Então todas essas bênçãos, elas acompanham a salvação, o plano da salvação, né? Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Outro pedido de oração, outra intercessão do apóstolo Paulo, era para que a igreja conhecesse a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Então, nós vamos ver o seguinte: a palavra sobreexcelente significa extraordinário, é o significado da palavra sobreexcelente. Já a expressão grandeza objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus. O termo poder indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então, voltando para nós compreendermos o que Paulo estava pedindo pela igreja de Éfeso, é o seguinte: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos no entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, nós vimos aqui que sobreexcelência significa extraordinário, grandeza objetiva enaltecer a Deus, ou o poder de Deus, a magnitude do poder de Deus, e poder indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então podemos concluir o seguinte, que essa petição repetida indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar aqui, e qual sobreexcelência, versículo 19, e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação. Então, nós vamos entender que apenas esse poder, o poder de Deus, poder extraordinário, somente este poder é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Está vendo como é interessante isso? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E por conseguinte, Paulo ele finaliza esse texto, irmão, enfatizando, confirmando a exaltação, a ressurreição, a exaltação e a soberania de Cristo. Porque ele está pedindo para que Deus possa revelar, possa iluminar o entendimento dos crentes, da igreja de Éfeso. E então, confirmando isso, que o poder de Deus é capaz de ocasionar grandes transformações, milagres, maravilhas. Então, para confirmar isso, ele começa dizendo, falando que Cristo é a primícia dos que dormem. Para nós conferirmos o texto bíblico, irmão, que é bom a gente ficar aqui nesse texto, leia o versículo 20 para a nossa compreensão do capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos
e pondo a sua direita nos céus. Glória a Deus. Então ele estava falando do poder de Deus. Ele disse no versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele começa: que manifestou em Cristo. Manifestou o quê? O poder de Deus. O poder que ele está pedindo para que Deus iluminasse o entendimento dos santos, para que compreendesse esse poder de Deus, é este poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, pondo à direita de Deus. Então nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Cristo é a primícia dos que dormem. Foi ele quem ressuscitou primeiro. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, 1 Tessalonicenses, irmão, capítulo 4, versículo 14, leia essa referência para nós, porque a ressurreição de Cristo é a garantia, meus irmãos, que seremos ressuscitados. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 14. Capítulo 4, versículo 14 de 1 Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, os que dormiram no Senhor ressuscitarão com um corpo glorioso, e a garantia dessa ressurreição para nós foi a ressurreição de Cristo através do poder de Deus. E a Bíblia ela nos dá várias referências de que Cristo foi ressuscitado através do poder de Deus. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 26, capítulo 17, versículo 2. Ele enfatiza que Cristo foi elevado à direita de Deus. O poder de Deus eleva Cristo à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. E por último, Cristo exaltado sobremaneira. Então ele está acima de todas as coisas, de todo nome. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado, poder e potestade e domínio. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima lição. Glória a Jesus.